Amados de Deus, paz e graça a todos da parte de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura. Eu passei por aqui para deixar uma breve reflexão da palavra de Deus para os nossos corações neste dia. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do Dr. Lucas. Lucas capítulo 19, verso 10. Olha o que diz o texto sagrado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Essas são as palavras de Jesus após aquele encontro com Zaqueu. Quando Jesus decide pousar na casa de Zaqueu naquele dia, nós não sabemos o momento de dia que isso aconteceu, quando Zaqueu se levanta, se arrepende da vida errada que ele estava levando e se reconcilia com Deus na pessoa de Jesus, e Jesus o salva, ele e sua casa. Aí Jesus diz, por que que ele está aqui, por que ele veio a essa terra. Através dessa declaração ele está dizendo, olha, a minha missão é essa, o propósito para o qual eu vim nessa terra foi esse, o objetivo é esse, alcançar os pecadores perdidos. E aí Jesus disse que toda a humanidade se enquadra aqui, eu, você que está me ouvindo e toda a humanidade, porque todos somos pecadores, é o que diz Romanos 3, 23, todos pecaram. Amém? Sem exceção, todos são pecadores. E o que o pecado fez com a gente? O pecado nos distanciou de Deus, nos afastou de Deus, o elo se quebrou, a aliança se rompeu e nós estamos afastados de Deus por causa do pecado, é o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. E aí, o pecado nos afastou de Deus, e o que ele nos trouxe mais? Ele nos trouxe a morte, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio com essa missão, salvar o pecador perdido, do qual toda a humanidade se encontra nesse estado de pecador. O problema do homem não é intelectual, o problema do homem é moral. O homem é moralmente caído diante de Deus e é impossível que esse homem se justifique diante de Deus, porque as nossas obras é como trapo de imundície, diz o profeta Isaías 64, verso 6. Tudo que a gente faz não agrada a Deus, a gente só faz coisas ruins. O nosso coração é caído, é corrompido, e ele não produz nada que seja bom diante de Deus. Isso está em Mateus 15, 19. O nosso coração, ele só trata das coisas do mundo, das coisas visíveis, aquilo que os olhos desejam e almeja e quer fazer. Esse é o nosso coração, o nosso ser caído. Amém, queridos? Então, por isso que Jesus se manifestou ao mundo, para nos livrar desse estado de pecado em que estamos e somos pecadores do que vivemos, para nos levar para uma esfera que agrada a Deus, que é o reino da sua luz. Foi isso que Jesus fez naquela cruz em favor de todos aqueles que nele crêem. Se você confia e acredita que o que Jesus fez naquela cruz te justifica diante de Deus, se salva diante de Deus, você é salvo, é aceito por Deus, incluso na família eclesiástica que vai morar no céu e vai gozar num reino que lá está preparado por Deus antes da fundação do mundo. Você vai gozar de todas as benfeitorias desse reino por toda a eternidade, acreditando no que Jesus fez naquela cruz. Ele veio buscar e salvar pecador. Jesus tem todas as especialidades do mundo que você possa imaginar, mas a maior delas é salvar o pecador. Por quê? Porque só ele pode salvar o pecador, porque só ele é justo, aquele que nunca pecou. Isso está em 2 Coríntios 5, 21. Jesus não pecou, ele é justo. Por isso, somente ele pode te tornar justo diante de Deus através da obra salvífica que ele fez na cruz em teu favor. Somente Jesus pode perdoar os teus pecados. Isso está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, queridos? Somente Jesus pode te reconciliar com Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só ele pode fazer esse papel de mediador para te levar a Deus, te reconciliar com Deus novamente. E ele também é o nosso intercessor. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2, Jesus é o nosso intercessor, o advogado fiel, que intercede por nós, advogando as nossas causas diante de Deus. Somente Jesus pode fazer isso por você, e somente Jesus pode te tornar justo diante de Deus. Romanos 3, 24.
Nós somos justos por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é o preço da dívida paga em nosso favor. Foi Ele quem pagou a dívida na cruz, nos tornando justos diante de Deus. Quando você acredita em Jesus, Deus te recebe como filho, como justo, porque o sangue de Jesus naquela cruz te purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creia nisso, essa é a missão do Filho de Deus. Ele veio a essa terra para salvar e buscar o que se havia perdido, do qual eu, você e toda a humanidade nos encontramos, estado de perdido, para que você venha habitar nos céus e receber de Deus a justificação da tua dívida. Você tem que crer em Jesus Cristo, você precisa crer em Jesus para que você possa ser aceito por Deus, salvo por Ele e habitar nos céus por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus e que o Espírito Santo te convença neste dia, neste momento, nesta hora, que a tua vida só está segura nas mãos de Jesus Cristo. Fique em paz e até a próxima, querendo Ele, em nome de Jesus.